O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, dizem que na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, as pessoas que ficavam nos subsolos esperando os bombardeios passarem, ficavam por dias sem provisões para alimentar o corpo. Nesses instantes, eles trocavam entre si palavras, conversavam às vezes sobre as experiências da vida e conversavam também sobre o alimento. Com essas memórias, eles sustentavam a vida naquele momento limite. Muitas vezes, nós fazemos experiências limites na nossa vida. Experiências de profunda desesperança, de profunda desolação, de cansaço. Quantos de nós passamos por esses momentos radicais? Momentos em que parece que falta sentido à vida. Momentos em que, inclusive, nós pensamos em desistir. A primeira leitura de hoje mostra uma cena muito semelhante a essa. Trata-se do profeta Elias. Elias está numa rota de fuga. Está sendo perseguido por uma rainha chamada Jezabel, esposa de Acabe. Porque o seu profetismo foi uma denúncia do culto aos deuses estranhos, da idolatria. Diante dessa denúncia, a rainha resolve matar Elias e então ele procura se refugiar junto de Deus no Monte Horebe, mas no caminho ele entra no deserto. Essa expressão, entrar no deserto, é uma expressão muito mais existencial do que geográfica. Fala de uma experiência de aridez. O deserto evoca isso, cansaço, sob sol extenuante, não ter descanso, vida árida, vida seca.
E muitas vezes essa experiência é tão radicalmente humana. Nós também a fazemos. A experiência de estar num deserto, desolados, desamparados, sem ter quem nos ajude. É no meio dessa experiência que ele descansa debaixo da sombra de um junípero, ou sob a sombra de um junípero, e pede a morte. É a experiência de muitos profetas diante da perseguição, diante da desolação, do desconsolo. Muitos deles pedem o fim. Para que, Senhor, viver? Foi para isto que nos chamaste? Diz, por exemplo, Jeremias. Aqui Elias pede a morte. Mas diante do seu cansaço, Deus, ao invés de enviar-lhe a morte, envia-lhe um anjo para alimentar a sua fome. Alimentar a sua fome e o seu sustento do próprio corpo, o sustento do próprio corpo. Ao ter comido, Elias volta a dormir. Essa experiência também é uma experiência muito humana. Muitas vezes a gente acha que basta isso, o alimento para o corpo, e descansar esperando a morte. Muitas vezes a nossa vida se converte nisso, em buscar o alimento e o sustento para o corpo, e só, numa desatenção completa às fomes mais radicais do nosso coração. Pois o anjo é enviado mais uma vez, e diz agora a Elias: levanta-te, come. O caminho é longo. O alimento que Deus dá, então, é um alimento para pôr de pé. É um alimento para pôr a caminho. Não é simplesmente alimento para sustentar o corpo e o vigor físico, mas é alimento para sustentar a caminhada. Como as pessoas na guerra. Muitas vezes, quando faltava o alimento, era com a palavra que elas se sustentavam na perseverança. Ou era na palavra que elas encontravam algum fiapo de sentido para permanecerem vivas. Todo mundo merece o alimento corporal. Isso não está em questão. Aliás, Jesus Cristo mesmo é um homem que se atentou à fome do corpo. Nunca teve descaso pelas pessoas famintas. Quando as multidões passavam fome, ele multiplicava o pão. Foi isso que nós vimos há 2 domingos. Jesus multiplica o pão para alimentar a barriga faminta das multidões. E nos ensina, assim, que a fome precisa do nosso olhar também cristão. Que a fome também é uma preocupação de Deus. Que também as injustiças precisam ser vencidas pela partilha, pela justiça, pela fraternidade, para que as pessoas tenham pão. Mas Jesus não fica por aí. Jesus não alimenta só o nosso corpo, não nos dá só um sustento corporal, mas Ele quer alimentar as nossas vidas. E é por isso que Ele disse que Ele é o pão da vida. Porque é a nossa vida inteira que Jesus Cristo quer alimentar, levantar e pôr a caminho. Ora, é bem verdade que diante disso, a gente precisa, na realidade, se interrogar quais são as nossas fomes. A nossa vida tem fome de quê? E foi isso que o domingo anterior nos fez pensar. De que nós temos fome? O nosso coração tem fome de beleza, tem fome de justiça, tem fome de que a vida seja mais fraterna, de que haja solidariedade entre nós. Não adianta encher a barriga, nosso coração tem fome de sentido. Nossa vida tem fome de que a nossa vida tenha um destino, tenha uma meta, algo que nos faça caminhar. Para que a gente não descanse debaixo de um junípero e diga: Senhor, podes me levar, pois a vida acabou aqui. É por isso que Jesus se apresenta assim: eu sou o pão da vida, descido do céu. E hoje foi esse o refrão que nós mais escutamos no Evangelho. Eu sou o pão descido do céu. Como as pessoas que ouviam Jesus tinham dificuldade de compreender isso.
Como elas fecharam o coração para isso, porque conheciam Jesus. Como é possível que ele seja o pão descido do céu, se ele é tão da terra? Se nós o conhecemos daqui do nosso cotidiano, conhecemos o seu pai, conhecemos a sua família, sabemos da sua história, como ele pode ser do céu se ele é daqui, de tão perto? Essa interrogação que faz os judeus se fecharem a Jesus é uma interrogação que divide céu e terra, como se eles fossem opostos, mas não mais em Jesus. Em Jesus, céus e terras não são mais oposições. Em Jesus, o céu mergulhou na terra. Em Jesus, o céu está tão próximo de nós que pode ser visto na carne humana, no rosto de Cristo. É interessante como os judeus pensavam Deus. Eles pensavam Deus muito longe. Havia 7 céus. Deus habitava o 7º céu. Lá nesse 7º céu, só alguns pouquíssimos anjos poderiam viver e ver a Deus, contemplar a Deus. Agora, Jesus Cristo parece torcer essa compreensão, mostrando-nos exatamente que Deus não está distante, mas está proximíssimo de nós. Elias também fez essa experiência. Não de um Deus longe, indiferente, mas de um Deus tão próximo que acompanha a sua fome. Para Jesus é o mesmíssimo. Deus está tão perto que Ele mesmo é o pão descido do céu para nos alimentar. Jesus Cristo não fica desalentado com a murmuração do povo. Muito pelo contrário, ele entende que Deus mesmo é quem atrai com o seu Espírito as pessoas para Ele. Nós, quando decidimos ter fé, se decidimos, nós, quando decidimos por Jesus, se já decidimos por Ele, o fizemos porque fomos atraídos pelo Espírito de Jesus. E agora nós somos convidados a nos alimentar dele. Mas não se enganem. Muitas vezes a gente pode achar que a gente se alimenta de Jesus porque a gente vem à missa. Isso é alguma coisa. Sobretudo quando a gente se abre à palavra, porque a gente se alimenta da palavra. Quando a gente come do pão eucarístico, porque afinal é o próprio Cristo que nos alimenta. Mas nós somos chamados a nos alimentar diariamente da vida de Jesus. Cotidianamente, no nosso jeito de ser e viver, nós somos chamados a nos alimentar da história de Jesus. E quando nós fazemos isso, diz o Evangelho, quando nós cremos em Jesus, basta isso, afinal, ter fé nele e viver como quem tem fé nele. Quando nós nos alimentamos deste pão, nós já estamos na vida eterna. Isso quer dizer que a vida eterna não é para depois, é para já. Ela já é, o pão do céu já é um alimento para que essa vida seja transformada. Como? Como nós podemos transformar essa vida em vida eterna? Quando nós comemos do pão da eternidade. Quando nós comemos do pão que é Jesus, o próprio eterno no meio de nós. E afinal, Jesus Cristo mesmo diz: quem come deste pão não morrerá, porque este pão é a minha carne para a vida do mundo. Notem isso, a carne de Jesus. É isso que nós comemos. Onde está a carne de Jesus na sua história inteira? É isso que nós devemos ter como alimento. Onde está a carne de Jesus? No sacrifício que ele faz durante toda a sua vida, que é um sacrifício de louvor ao Pai, mas também na cruz, quando ele entrega a vida. Então, comer da carne de Jesus é aprender uma lição. Nós nos comprometemos com a entrega da vida. Comemos da entrega de Jesus para que a gente também possa entregar a própria vida no serviço, no amor. É isso que, enfim, faz essa vida ser mais eterna. Faz essa vida parecer mais com o reino que Deus quis. Ora,
E esta carne dada não é para um grupo apenas, não é para um grupo exclusivo. Jesus Cristo dá a sua carne para o mundo, diz o Evangelho, para a vida do mundo, porque quer nos salvar a todos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, talvez seja bom nós nos perguntarmos: nós temos alimentado mesmo o nosso coração de Jesus? Ou ele afinal vai ficando subnutrido, raquítico, magricelo o suficiente para morrer debaixo dos juníperos da vida? Paulo, hoje na segunda leitura, nos ensina que muitas vezes nós podemos alimentar a nossa vida e a nossa história com alimentos que não nos sustentam, mas nos emagrecem e nos fazem fracos. Calúnia, injúrias, violências, divisões, desagregações entre nós. Tudo isso muitas vezes é o nosso pão de cada dia. Tudo isso muitas vezes é a comida que a gente leva no nosso bornal diário. E ao invés disso sustentar a vida, faz a vida falecer, faz a vida enfraquecer. Por isso mesmo, Paulo nos ensina: não contristeis o Espírito de Jesus. Esse Espírito que nós recebemos precisa ser alimentado em nós e alimentado com o pão do céu, que é Jesus. Alimentado, sobretudo, com a sua palavra. Alimentado com a sua carne. E o que é isso senão alimentar a nossa vida com o amor, como Paulo nos ensina? Alimentar a nossa vida com o perdão, como Paulo nos ensina. É só assim que a nossa vida vai ganhando robustez, força. Peçamos então ao Espírito de Jesus que nos ponha de pé na vida. Levantemo-nos, comamos, o caminho é longo. Amém.